E aí, chegamos agora no quarto vídeo, no quarto treinamento, aqui no quarto passo, que é a parte do pitch de vendas. E nós vamos falar aqui desse pitch de vendas, né? O que é o pitch de vendas? Aqui é onde a gente fala sobre o curso, né? Então, chegou aquele momento tão esperado que o teu cliente está esperando, né? E que é você falar sobre uh, o que você prometeu para ele que ia falar, como que funciona a questão do curso em si. Então, aqui é o momento de você falar, né, da parte do curso, para que ele entenda que o que você tem é um curso diferenciado, tá? Então, aí você já fez o combinado, aí você vai dizer assim, bom, então agora é a hora da gente falar sobre o curso, como que funciona, né? E eu vou falar aqui de três coisas, porque o curso, por exemplo, o curso tradicional, os métodos tradicionais, eles não funcionam, porque o Brasil é o pior resultado, tem o pior resultado, porque só 2 a cada 100 alunos ficam fluentes, porque o Brasil tem o maior rede de escola de inglês do mundo, ou seja, as pessoas estão tentando aprender inglês, mas não estão conseguindo, e eu quero que no final você me faça aqui, por favor, uma análise aqui para saber se faz sentido para você, como fez sentido lá para a pessoa que te indicou. Então, é nessa parte que ela vai dizer se faz sentido ou não, porque é aqui que ela vai comprar o curso ou não. Porque até então você criou todo um ambiente de expectativa para ela conhecer o curso. E agora, aqui tem que ser matador. E a gente escolheu 3 pontos aqui, né? Na realidade, são 3 pontos matadores aqui que a gente chama de plausibilidade. Então, esse ponto 1, 2 e 3 são as questões plausíveis, se faz ou não sentido, tá? E aí a gente começa fazendo exatamente essa pergunta aqui, né? Por que esse método, por que o método tradicional ele não funciona? E por que o que nós fizemos de diferente? Porque foi a pergunta que você deixou lá atrás sem resposta, né? Então, aqui você agora vai dizer, ó, tem 3 respostas, né? 3 razões aqui, né? E depois eu vou pedir para você me dizer o que você acha, qual o seu sentimento em relação a isso. Então, aqui você está deixando claro que você vai querer a participação dele, porque é aqui que ele vai dizer se gostou e vai dizer sim, se não gostou, vai dizer não. Lembra lá? Então, é essa parte aqui que a gente vai fazer. Então, essa é a parte. E aí, você vai começar pelo primeiro, mais importante aqui, é o material importado. Por que esse curso ele funciona? Porque os materiais das outras escolas foram feitos para aperfeiçoar o inglês de um nativo. E esses cursos eles foram criados fora para atender a necessidade de um nativo. E o nativo ele já fala, já lê, já escreve, né? Então o que ele precisa? Ele precisa conhecer a regra da língua que ele já fala. Por isso que esses materiais são focados na regra gramatical, na gramática. Já nós aqui entendemos que antes de você aprender a gramática, você precisa conhecer, você precisa saber se comunicar, como é o caso do nativo. O nativo ele já se comunica, tanto na escrita quanto na fala. Por isso que depois ele vai aprender a parte da comunicação, aliás, a parte da gramática. Nós precisamos nos comunicar. Então, né? Imagina se você conseguisse falar em inglês tudo que você falou hoje no português. Estaria bom para você, se você conseguisse falar tudo que você falou hoje no português, falar também isso em inglês? Imagina se você, além de falar, você conseguisse também ler e escrever. Seria bom isso para você? Pois é, então é isso que a Inglês 200 Horas fez. Nós vamos pegar todo o seu dia a dia no português e vamos levar você a falar isso no inglês. Por isso, você consegue reduzir o tempo aqui com a gente. Então, ao invés de você ficar de 1.600, aliás, de 600 a 1.200, nós vamos trazer isso para você em menos tempo, em 200 horas apenas, em média. Então, isso faz sentido para você? E aí você vem para a checagem do primeiro ponto, né? O que é a checagem do primeiro ponto? Você falou sobre o método importado, aí você vem aqui. Pelo que você viu até aqui, você acredita nesse método? Se sim, por quê? Por que você acredita? Porque, pô, é isso mesmo, a pessoa vai falar. E aí você vem, sempre que a pessoa falou, você acrescenta mais alguma coisa. Tipo assim,
Ela falou, não, é porque não faz sentido aprender gramática, né? Então, aí você fala, exatamente, né? A gramática, ela só serve para depois que você já é fluente. Então, como você não é fluente, por isso que as pessoas travam nessa metodologia, porque gramática a gente não consegue entender nem muitas vezes na nossa própria língua. Então, isso aqui faz sentido para você? Faz. Então, por isso aqui você já gostou? Sim. Aí funciona assim. Quer falar alguma coisa sobre isso, Clécia? Não, não. É isso mesmo. Na verdade, esse processo tem que ter a mesma interação que nós tínhamos falado no anterior, né? Enquanto você está passando as informações, é importante você colocar para a pessoa essa situação para ela interagir junto com você. Correto. Aí você vem para o segundo ponto. A gente já falou sobre material importado. Aí você vai dizer, o segundo ponto, que também é crítico, é porque o método tradicional ele trabalha com BAC. Né? O que é BAC? É o básico, né? Aí você fala aqui com ela sobre a questão do básico, né? Do intermediário, do avançado e da conversação, né? E o que é o básico? O básico trabalha o presente de 1 a 2 anos, né? Você fica no básico, depois você vai para o intermediário, vai ficar mais de 1 a 2 anos, depois você vai para o avançado, que você vai ver o futuro, né? Vai ficar de 1 a 2 anos, depois vai tentar juntar o presente, passado e futuro, vai levar mais de 1 a 2 anos. Até aqui você ficou de 4 a 8 anos. Só que mesmo assim ainda não funciona. Por isso que tem esse aviãozinho aqui, porque normalmente as pessoas falam, não, mas para aprender mesmo tem que morar fora. Pô, então o que você ficou fazendo nesse método aqui 4, 8 anos? Né? E essa é uma experiência comum de várias pessoas que estudaram 4, 5, 6, 7 anos e não consegue falar por quê? Porque depois que você vai tentar juntar isso aqui, ele não funciona. Entre um e outro fica lacunas, e essas lacunas elas não ficam preenchidas, então a pessoa nunca vai se sentir fluente usando esse método. Por quê? Porque ele não foi feito para você aprender, né? Ele foi feito só para aperfeiçoar, então entendia-se que você já tem essas lacunas. Então entendia que você já era fluente. Por isso que esse método ele não funciona. Então, o resultado disso é que você tem vários problemas, né? Então, aqui, como a gente já falou, né, a gente já explicou isso, então, básico, de 1 a 2 anos. E olha que interessante, no presente, você vai ficar 5% do que você fala. Imagina você ficar de 1 a 2 anos e entender apenas 5% do que você precisa diariamente. Então, é muito tempo. Então, como a gente já falou aqui, o foco é o passado, no avançado é o futuro, e na conversação é juntar tudo. Então, esse é o método BIA, que é um método horrível para aprender, né? Quais as consequências disso? Então, nunca estuda o idioma como um todo, né? Então, não vê todos os tempos verbais, então você nunca enxerga a lógica por causa disso. O vocabulário que você aprende não é o que você usa diariamente, porque se você trabalha com básico, você não fala quase nada no básico, e você vê as lacunas no aprendizado. Então, essas lacunas acabam trazendo uma insegurança, né? E o resultado realmente é a insegurança se comunicar. Então, você vê pessoas que falam que estudaram 4, 5, 6, 7 anos, você deve ter alguém na sua família que passou por isso, também que não consegue falar. E não tem nada a ver com a pessoa. Tem que haver simplesmente com a ferramenta. Você está usando uma ferramenta que não foi criada para você, né? Já o sistema da Inglês Tasora, ele é tudo simultâneo, tudo ao mesmo tempo, nos 3 tempos verbais, vai direto do básico ao avançado, por isso que é muito comum uma pessoa que estudou 4, 5 anos entrar no primeiro módulo nosso. Por quê? Porque no nosso módulo 1 já se tem um avançado. No nosso módulo 1 já se tem a conversação. No nosso módulo 1 já tem a escrita. No nosso módulo 1 já tem tudo que você precisa. Por isso que é muito comum no módulo 1 nosso superar 5 anos de inglês num método tradicional. Enquanto os outros métodos, o aluno tem 5% do que ele precisa, nós damos cerca de 80% no mesmo período. Então, isso representa, né, um aprendizado de até 1.200% maior do que os métodos tradicionais. Então, isso aqui é um dado muito interessante, né? Então, isso tudo, tanto na escrita, quanto na conversação, na leitura,
no entendimento. Então, é um método completo, é um método estruturado de acordo com o seu dia a dia. Por isso que ele é muito mais eficaz, né? E aí, você vem a pergunta de checagem de novo, né? Pelo que você viu até aqui, você já se tornaria aluno por causa dessas duas coisas, né? Por quê? Porque ele vai dar a explicação dele. E aí você vem e amplia com mais alguma informação relacionada lá atrás que você já tem falado. Tá? Quer falar alguma coisa aqui, Clécia? Sim, lembrando que, principalmente os especialistas, né? A gente tem um vasto conhecimento e a gente acaba também conhecendo muito do mercado de ensino de inglês. Queridos, não citem nomes de empresas, né? Isso é antiético, tá? Então não é para você, por exemplo, usar esse comparativo para você, a escola X, ela trabalha assim, assim, assim. Você está Bem falando legal. no modo geral como o mercado se comporta, o mercado tradicional. A gente em nenhum momento citou, por exemplo, o nome de uma escola aqui. Então não citem, porque é muito natural na empolgação, às vezes o próprio cliente, ele citar. Ah, nossa, eu estudei na escola Y, X, Z, e lá era assim. Então é uma informação que agora ele consegue comparar, agora ele consegue entender que, poxa, se eu tivesse conhecido isso antes, eu não teria passado por uma situação dessa, estudado tantos anos. Por isso que ao decorrer de todo o processo você sempre pergunta, você concorda? Dentro da experiência que você teve com o inglês, acontecia isso com você? E a pessoa começar a concordar com você, falar, não, é verdade, nossa, tudo isso faz sentido. Agora que você está falando, é exatamente como eu estudei, principalmente as pessoas que já tiveram experiência, tá, queridos, com o inglês. E ele começar, inclusive, a falar assim, não acredito. É isso mesmo, como você sabe, né? Então, cuidado, porque ele pode citar o nome de outras empresas. Você não está aqui para isso, né? É algo que a gente sempre deixa bem claro. Nós não estamos aqui para falar das escolas, e sim de como se comporta hoje a metodologia tradicional, tá bom? É isso. Bacana. Aí ele chegou aqui no terceiro ponto da plausibilidade, que é o ensino em bloco, né? Então, o que é o ensino em bloco? É a matéria dada, a lição foi ensinada. O professor parte do pressuposto que uma vez que ele ensinou, você já aprendeu, tá? E o que é isso em prática? É a questão assim, ele ensina A e parte do pressuposto que uma vez que você viu A, você já aprendeu. E aí você vai para o B. Esgota a matéria B, parte do pressuposto que uma vez que ele ensinou, você já aprendeu. E aí vai para o Z e vai chegar no Z. Quando chega no Z, se ele te fizer uma pergunta do A, o que você vai lembrar? A gente costuma dizer que ele vai ter uma vaga noção. Mas imagina que você estudou lá 2 anos e ainda você tem uma vaga noção do quê? De 5%, porque você só viu o presente. O presente corresponde só a 5% do nosso dia a dia. Então, imagina você ficar 2 anos e você ter o ganho de aprendizado de 5%. Isso é estimulante ou é desestimulante? Isso aqui é horrível para o aprendizado, certo? Por isso que as pessoas desistem. Por isso que só 2% das pessoas conseguem fluência. Por isso que o Brasil é um dos países que mais tem escola de inglês, que mais tem aluno de inglês, e, no entanto, menos de 5% são fluentes. E ainda os que ficaram fluentes moraram fora. Não foi por conta do método. Então, aqui tem exatamente a explicação, né? Esgota a matéria A, esgota a matéria B, matéria dada, lição ensinada, e uma vaga lição do que foi ensinado. Apenas quem é autodidata consegue aprender nesse sistema, que são menos de 10% de alunos que ficam fluentes. Então, esse é a tragédia do método tradicional. E aí a gente vem para o método da inglês 200 horas. O que é que a gente fez diferente? Primeiro, a gente não esgota a matéria A. Por quê? Porque a gente leva A junto com a B, e depois A, B mais C, depois A, B mais C mais D, e assim a gente vai até chegar no Z. Quando chegar no Z, a gente inverte o processo e volta para A. Isso faz com que o aluno vê e revê a matéria mais de 150 vezes. O que acontece com algo que você vê 150 vezes? Cola no seu cérebro, não é verdade? Mesmo que você não quisesse aprender, você aprende. Mesmo que você tenha um sistema de aprendizado baixo, que você não seja autodidata, você se transforma num autodidata. Então, é isso que a metodologia da Inglês 200 Horas faz pelo aluno.
ela transformou uma metodologia em um padrão altamente eficaz, totalmente lógico, totalmente fundamentado. A única pergunta que talvez você faça é assim: bom, se eu vou repetir 150 vezes, eu vou reincidir 150 vezes, eu deveria levar mais horas, não é verdade? Em tese, sim. Só que o que a gente fez? A gente mapeou esse conhecimento. Então, esse é um método de mapeamento por reincidência, né? Você jamais consegue esquecer e você vê isso de uma forma automática. Então, eu não gasto tempo explicando, eu gasto tempo fazendo. É isso que dá o resultado que a gente precisa. Então, método de reincidência, mapeamento por reincidência, você nunca esgota a matéria, porque você trabalha com todas as matérias simultâneas, né? E você vai ver e rever 150 vezes. É a mesma coisa que eu falasse para você, assim, tem como você chegar em casa, esquecer como chega em casa hoje, esquecer como chega na sua escola ou no seu trabalho? Não, não existe a menor possibilidade, certo? Então, nesse sistema aqui, não existe a menor possibilidade do aluno não aprender ou do aluno aprender e esquecer. Qualquer pessoa consegue aprender um processo como esse. Por isso, damos garantia de aprendizado e devolvemos dinheiro. E nesses 23 anos, a gente não conseguiu devolver dinheiro ainda para ninguém. Então, se você acha que você vai ser, não vai aprender, você está dizendo que você vai ser o primeiro aí em 23 anos, tá certo? E aí vem a checagem. Por tudo isso que você viu até aqui, você acredita que também consegue aprender esse método? Por quê? E aí você traz de novo a pessoa para o jogo, tá certo? Até aqui, fez sentido aí tudo para você? Clécia, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre Todo as sentido, três... Scarcelli. Fez, sobre as plausibilidades? Tudo Fez certo. tudo certinho, né? E, por último, você vai falar da plataforma, que é como que a gente consegue resolver isso, né? Você vai falar aqui da plataforma. Então, você falou dos 3 problemas, e agora você vai falar da solução. Como que é a solução que a gente tem aqui? A gente tem uma plataforma que ela é disponível online, e o que está disponível para você? Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, suporte online da coordenação pedagógica, é muito importante você saber, porque o nosso sistema, ele não é um curso de inglês, é uma escola de inglês. Uma escola tem suporte, coordenação pedagógica, tem tudo, né? Então, não é um cursinho de inglês, que você compra um cursinho de inglês, que é caro toda a vida, e você não tem suporte nenhum, você só tem lá os vídeos e a pessoa começa a fazer. Não, você tem uma plataforma que é totalmente interativa. Ela é como um game que vai respeitando o seu tempo de aprendizado e ela é totalmente interativa. O que é interativa? Ela é responsiva. Você faz, você não fica inerte, simplesmente assistindo. Você participa, né? Além disso, essa plataforma tem também aulas ao vivo com o professor. Você também tem acesso às aulas gravadas que foram gravadas com o intuito de você revisar. Então, você perdeu uma aula, não tem problema. Se você quer rever uma aula, não tem problema. Então, é tudo muito didático, é tudo muito interativo, é tudo muito participativo, né? E você também tem um material didático incluso na plataforma, para você baixar de apoio sem ter que pagar nada por isso. Você pode imprimir o material e mesmo quando o seu curso terminar, você pode ter o seu material impresso para revisar quantas vezes você quiser. Então, esse é o acesso que você tem à plataforma. Então, é uma plataforma completa, o curso vai de básico a avançado simultaneamente, né? E fica liberado para você todos os módulos. Então, você pode finalizar o seu módulo dentro de 1 ano, se você quiser. Vai depender de você, do seu tempo disponível para estudar, tá certo? Mas é uma coisa que a gente não retém conhecimento. Tem alguma coisa que você quer acrescentar aqui, Clécia? Isso é extremamente importante, isso que o senhor passou sobre a plataforma, né? O mais importante de tudo, queridos, é vocês conhecerem o mercado qual vocês estão hoje, né, se tornando especialistas. Hoje em dia existem cursos de inglês que são vendidos apenas assim, numa plataforma, a pessoa passa o cartão, comprou o produto, não tem mais nada. É só vídeo, vídeo, vídeo. Tem hoje um grande número de pessoas que eu, inclusive, converso, que já tiveram experiências com essas plataformas,
e eles estão frustrados, porque eles não tinham apoio nenhum. Então, olha o tanto de coisa que hoje a plataforma da Inglês 200 Horas oferece para o teu aluno, para a tua indicação, para o teu cliente. É muita coisa. Então, dentro de todas as perspectivas, hoje, ele é indiferente. Está fazendo um curso hoje que não é apenas um acesso. Ele tem hoje uma empresa por trás, como o seu Scarcelli falou, que é uma escola. Então, nós estamos há 23 anos no mercado. Certifique-se de falar isso para ele, que é uma empresa que já está há 23 anos no mercado, que não é um curso de inglês que nasceu agora, por conta de uma pandemia. Não foi. Já existia esse curso, ele foi criado e foi desenvolvido exatamente igual ao curso presencial, tanto que os nossos alunos que são do curso presencial, que passaram por algum motivo para o online, porque mudaram de estado ou qualquer coisa do tipo, eles mesmos elogiam muito, eles falam, nossa, é igual eu estar na sala de aula, é igual o meu curso presencial. Então, nós temos uma ferramenta fantástica nas nossas mãos, que não tem como a pessoa depois dizer que isso não facilitou, que não, não trouxe aprendizado para ele. Ao contrário, hoje, por que nós conseguimos garantir até a fluência dele ou devolver o dinheiro de volta? Exatamente por tudo isso aí que nós entregamos para ele. Nós conseguimos garantir o resultado dele porque nós temos ferramenta para isso. E muitas empresas estão aí no mercado hoje oferecendo produtos online que, queridos, não vai entregar para o teu aluno, não vai entregar para o teu amigo que você está trazendo hoje para fazer o curso de inglês. Então, tenha muita informação, né? Esteja integrado de tudo isso que você vai ter em mãos, porque realmente é fantástico. Bacana. Então, acho que sobre a plataforma é isso. E depois nós vamos para o fechamento. Próximo treinamento, fechamento. Obrigado.